Pessoal, então a gente vai começar daqui a pouquinho a receita desse bolo de coco gelado para que a gente possa embrulhar delicioso. Receita super fácil, receita deliciosa para você deixar o pessoal de casa bem feliz ou para você que faz e vende deixar o seu cliente muito satisfeito. Bora para a receita? Nas minhas festas de aniversário, eu me lembro, minha mãe, minha tia faziam esse bolo, embrulhavam e aí punham numa caixa toda enfeitada. A vantagem é que era só desembrulhar e comer, não tinha essa história de cortar bolo. E a caixa dava sempre para trocar o enfeite e usar para o aniversário seguinte. Muito fácil de fazer, eu particularmente sou apaixonado também por essa receita. Vamos começar? A gente vai começar aqui preparando os secos. São 2 xícaras de farinha de trigo, então eu vou peneirar aqui a farinha de trigo. O meu medidor aqui é de meia xícara, então eu vou colocar 4. Deixa eu pegar aqui uma espátula para a gente nivelar. Aqui, ó. E eu já estou com a minha peneira aqui dentro, a gente vai peneirar. Então aqui tem meia. Esse é um bolo de liquidificador, super fácil de ser feito. Importante aqui a gente sempre nivelar para ficar com medida padrão. Então, 2 xícaras de farinha de trigo. Já vou até tirar a farinha aqui da bancada. 1 colher de sopa de fermento em pó. E a gente vai colocar 1/4 de colher de chá de sal. Lembrando que o sal, ele é um realçador de sabor, ele vai entrar na nossa receita para subir o sabor da massa. Nessa massa eu vou usar uma essência de baunilha. Eu já fiz essa massa usando a essência de coco, que ficou bem gostosa também. Mas como vai o coco na calda e também por fora do bolo, eu acho melhor a gente usar a de baunilha, mas você pode trocar. Então aqui estão os ingredientes secos. Eu vou dar uma peneirada. Então aqui a gente tem os nossos secos. Nós vamos passar agora para o copo do liquidificador. No copo do liquidificador nós vamos adicionar 4 ovos em temperatura ambiente. Isso é importante. Sobre os ovos, nós vamos colocar 1,5 xícara de açúcar, açúcar refinado. Então aqui eu tenho meia, agora 1,5. Nós vamos adicionar 1 xícara de leite morno, e meia xícara de óleo vegetal. Eu estou usando óleo de milho aqui. Para finalizar com os nossos líquidos, nós vamos adicionar 1 colher de chá de essência de baunilha. E bora bater isso aí. Você pode deixar bater por uns 3, 4 minutinhos, até uns 5 minutinhos, porque esse processo vai ajudar a incorporar ar na sua massa. Então a gente deixa bater bem. Aqui a minha massa já bateu 5 minutinhos. Vamos desligar. E aqui a gente vai incorporar naquela nossa mistura de secos. E aqui, lembro, mais uma vez, nós vamos movimentar essa farinha delicadamente até incorporar os ingredientes. Incorporou, para de mexer. A gente não quer desenvolver o glúten da farinha de trigo para não pesar na nossa massa. Feito isso com o batedor, a gente agora
vai com a espátula só para checar se não tem nenhum resíduo de farinha em nenhum canto. E agora a gente vai colocar a massa na forma. Eu já estou com a forma untada, é uma forma de 20 por 30. E eu coloquei um papel manteiga no fundo da forma. É importantíssimo a gente ter esse papel manteiga no fundo da forma. Massa pronta, nós vamos colocar na forma e levar para assar. Forno aquecido a 180 graus. Nós vamos assar por aproximadamente 35 a 40 minutos. Bora lá? Então, eu já estou aqui com a massa assada, já está completamente fria. Nós vamos desenformar a massa. Então, eu vou desenformar aqui, passar a faquinha na lateral. Lembrando que nós colocamos um papel manteiga no fundo, que é para ajudar o desenformar. Vou virar a massa. E aqui a gente vai tirar o papel manteiga. Bolo desenformado, já removi o papel manteiga, dei uma limpadinha na forma. Nessa forma agora eu vou colocar um filme plástico, então eu vou colocar um filme plástico aqui na forma. Necessariamente você não precisaria colocar esse filme plástico. Eu gosto de colocar porque fica mais fácil quando você quiser depois desenformar o bolo para cortar. Eu acho que fica mais fácil, fica mais seguro. Então eu recomendo colocar o filme plástico. Feito isso, eu vou virar a forma em cima do bolo novamente. E agora a gente vai voltar o bolo para a forma. E aqui, ó, eu vou liberar o filme plástico para o bolo poder descer lá para a forma. Então agora o nosso bolo está pronto para receber a calda. Nós vamos preparar a calda e é uma calda fria, a gente não precisa aquecer. Aqui eu vou colocar uma lata de leite condensado. Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. E uma xícara de leite. A gente vai dar uma leve movimentada só para incorporar. E agora a gente vai molhar o nosso bolo. Aqui, com um garfinho, a gente vai fazer pequenos orifícios, que é para ajudar essa calda a penetrar. Não precisa afundar o garfo até lá embaixo, não. É só na parte de cima, que é para ajudar a calda a entrar. A gente vai deixar esse bolo na geladeira por 24 horas, até ele absorver toda essa calda, para a gente poder então cortar e passar no coco. Bora à geladeira. Passadas 24 horas, a gente está aqui com a nossa massa super encharcada, afogada nessa calda de coco deliciosa. Então eu vou agora remover o plástico. Não se espante se vazar um pouquinho de calda, que é natural, porque a gente colocou bastante calda. E agora a gente vai fracionar o bolo, a gente vai cortar o bolo em pedaços para que a gente possa passar no coco ralado. Esse coco ralado tem que ser aquele coco ralado seco. Eu não posso usar o coco ralado fresco, porque o coco ralado fresco, ele estraga com muita facilidade. Tá? Então eu vou desenformar aqui o bolo para a gente poder medir e cortar. Olha que delícia isso aqui, hein?
bolo extremamente molhado. Eu já vou colocar uma luva para facilitar o serviço. E eu tenho aqui uma régua culinária. O que é régua culinária? Na verdade, essa é uma régua culinária mesmo. Essa régua ganhei de um parceiro. Mas régua culinária é aquela régua que você usa só na sua cozinha. Tá? Então você vai comprar uma régua, se você não tiver uma régua dessa, você vai na livraria comprar uma régua, aí você vai higienizar essa régua bem limpinha, vai lavar com água e sabão e depois você pode passar um álcool 70 também nessa régua e aí você vai guardar essa régua junto com as suas coisas de cozinha. E só será usada para as coisas de cozinha, ninguém vai usar essa régua para medir mais nada que não seja na cozinha. Aí você tem a sua régua culinária. Então vamos lá. Essa massa aqui, ela tem, vamos pegar aqui, ó, como a forma tem 30, mas a massa ela fica praticamente com 28, porque a massa dá uma encolhidinha, 28 por 18. Então se a gente for dividir 18 por 4, a gente vai ter 4,5. Então eu vou colocar essa régua aqui, eu tô com uma faca super afiada e a gente agora vai cortar aqui uma camada de bolo. Vou passar a faca novamente. Vou encostar aqui de novo a régua. Eu posso até fazer, se eu quiser, eu vou vender muito esse bolo. Eu já posso até fazer o padrão de corte e utilizar sempre o mesmo padrão de corte. Então tem aqui meu bolo cortado nos pedaços e aqui serão 7,5 centímetros. Eu vou até marcar aqui onde eu quero cortar e aí agora a gente vem fazendo os cortes. Cada um desses pedaços a gente vai começar a passar no coco para que a gente possa embrulhar. Então vamos lá? Com delicadeza. Né? Então olha, gente, um bolo super molhado. A gente vem com ele para o coco. E como ele está super molhado, ele já vai aderir todo o coco. Aqui é importante ter delicadeza para o bolo não quebrar. E a gente já vai colocando aqui para depois a gente embrulhar. Então, finalizando aqui, o nosso penúltimo. E agora a gente vai passar o último. Aqui eu tenho exatamente 100 gramas de coco. E ó, dá certinho para essa receita, viu? 100 gramas é o suficiente para você passar todos os pedaços. E a gente já vai contar aqui quantos pedaços nós temos. E agora a gente vai embrulhar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente embrulha esses bolos aqui. Aqui o último pedaço. Então vamos contar quantos pedaços deram. As beiradinhas ficaram alguns pedaços maiores e alguns menores, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os bolos estão prontos, agora a gente vai começar a embrulhar. Eu cortei aqui um pedaço de papel alumínio. Ele tem praticamente o tamanho da forma, tá aqui com 18 por 28, que é o tamanho necessário. E uma coisa importante, se vocês forem olhar o papel alumínio, ele tem dois lados, um lado brilhante e um lado mais fosco. O lado brilhante é sempre que vai em contato com o alimento, tá? O lado mais fosco fica para fora. Então a gente agora vai colocar um pedaço de bolo e aí a gente vai dobrar ele direitinho. Tem que embrulhar ele bem bonitinho. Tá, eu já tenho alguns embrulhados aqui, eu vou fazer uma finalização porque é importante, você pode colocar a sua marca, ou se for para um evento, você também pode colocar um adesivo com a temática do evento, e vou fazer como que a gente normalmente entrega os nossos bolinhos aqui.
a gente coloca uma fita para dar um charme. E aqui em cima a gente coloca o nosso logo. Receita prontíssima. Olha aí a altura do bolo. A gente cortou esse bolo de 4,5 por 7,5. Você pode cortar maior, você pode cortar menor. E eu quero mostrar para vocês que delícia que é esse bolo fofíssimo, perfumado e muito molhadinho. Obrigado por terem acompanhado essa receita e vejo vocês na próxima. Beijo!